tão enriquecedor, principalmente para essa área de nutrição e educação física. Acredito que é um momento que só tem a agregar às nossas áreas. Eu sou formada em nutrição, tenho especialização na área de nutrição esportiva funcional e atuo desde 2014.2, que foi depois do ano da minha formação. Realizo atendimento presencial, porém, no momento, pela condição que estamos vivendo, o nosso conselho permitiu que os profissionais de nutrição começassem a realizar as consultas online, por tempo determinado. Meu principal público hoje em consultório são praticantes de exercício físico, alguns atletas de um nível um pouco mais elevado, que são os de CrossFit. Então, alguns atletas de CrossFit, eu tenho o acompanhamento de todo o processo, e tem os praticantes, os deportistas de forma geral, certo? Então, essa é minha principal área de especialização. Atendo a parte clínica também, porém, o meu principal público é da área esportiva. Atualmente, também sou estudante do curso de Educação Física, do 5º período, e, com certeza, depois do curso, eu percebi o quanto esse casamento, né, da nutrição com a educação física precisam ser bastante aliados. Então, esses dois profissionais precisam ter essa conversa muito íntima, acredito eu, e pela minha experiência, né, e agora no curso de Educação Física, que eu busquei para complementar também a minha área, e por ser também uma área que eu sempre tive muita afinidade e um sonho, desde sempre, de fazer parte dessa área. Quando a professora me chamou para falar um pouco aqui sobre a minha experiência, conversar um pouco sobre a área de nutrição esportiva, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu posso levar para esses alunos, para mim também como aluna, que também aqui com certeza é um momento de aprendizado também para mim, que possa gerar um pouco mais de conhecimento sobre a minha área, de uma forma que possa contribuir para minha outra área, né? As duas áreas, como eu falei, um casamento perfeito. E aí, dentro da nutrição esportiva, o nosso principal objetivo com o acompanhamento nutricional é fazer com que atleta, praticante, de forma geral, consiga atingir seu potencial máximo de performance, tanto na parte de prática mesmo, sem objetivo de competição, e atletas de competição atingir seu potencial máximo em competições, certo? E também amenizar os efeitos negativos, porém necessários, ocasionados pelo exercício, as adaptações neurológicas, musculares que o nosso corpo passa durante uma sessão de treinamento. Eu fiz algumas anotações aqui, várias anotações aqui, porque tem muitos pontos que a gente precisa enfatizar como importante dentro da área de nutrição esportiva para um acompanhamento de um atleta ou de um praticante de forma geral que busca performance. Existem primeiramente eu queria deixar claro que existem sempre objetivos para cada pessoa. Tem pessoa que busca só emagrecimento, tem pessoa que busca só hipertrofia, e tem pessoas que buscam performance. Para cada tipo de objetivo e para cada tipo de indivíduo, existe um planejamento, respeitando sempre a individualidade biológica do indivíduo, certo? Eu coloquei aqui alguns fatores relacionados à performance, certo? A performance tem relação multifatorial. Então, uma delas, que eu vou colocar aqui para vocês, algumas que eu pontuei, como mais relevantes para esse processo de performance. Primeiro, fatores psicológicos.
ansiedade, estresse, transtornos alimentares estão relacionados de forma direta à performance. Às vezes o atleta está lá no seu potencial máximo durante a sessão de treinamento. Quando começa a entrar numa fase pré-competitiva e competitiva, a parte emocional fica um pouco abalada. E isso afeta a ponto até do atleta não conseguir entrar para uma arena, numa competição. Então, é um dos fatores relacionados. Outro, relacionado mais à parte do profissional da educação física, que é a parte técnico e tático, né? Todo o planejamento, periodização, fases de treinamento, blocos de treinamento, toda essa parte relacionada mais à área de educação física, que eu não vou adentrar por enquanto. Os fatores genéticos, algumas alterações, polimorfismo, também estão relacionados à performance. Alguns fatores de treinamento mal executado, falta nos dias de treino, descanso inadequado, todos esses fatores relacionados ao treinamento interferem na performance. Com relação à nutrição, existe o principal, que é o consumo inadequado de substratos energéticos. Então, esse é o principal ponto relacionado à nutrição. E aí, dentro da nutrição, a gente vê a questão de imunidade. Muito desses atletas praticantes de exercício físico, de forma geral, tem uma queda muito drástica na parte de imunidade por não suprir a demanda de nutrientes por meio da alimentação. Outro ponto é o sono. Sono, a maioria das pessoas sofrem muito de distúrbio de sono. Atletas especial de aventuras têm um déficit muito grande de sono, uma privação muito grande de sono. E esses efeitos, o efeito dessa privação reduzem muito performance. Então, um dos objetivos também da nutrição dentro desse público, desses atletas de aventura, é minimizar os efeitos que a privação de sono causa nesses atletas, certo? E outro ponto também importante é a questão da hidratação. Hidratação, de forma geral, antes, durante e pós-competição, que aí no decorrer da nossa conversa eu vou falar um pouco mais específico dela, certo? E outro ponto também é a suplementação. Suplementação que pode ser uma aliada positiva ou negativa, pode te levar a conseguir, junto com a alimentação, atingir seu potencial máximo, ou pode acabar com todo o trabalho, com todo o planejamento do profissional nutricionista, junto com o profissional da educação física. Então, esses são alguns fatores que eu considero importantíssimos para a parte de performance. Se busca performance, todos esses pontos precisam estar interligados. Então, se está fazendo tudo certo, mas eu não estou me hidratando bem, eu não estou dormindo bem. Então, um pontozinho desconectado bagunça todo o nosso organismo. Então, é uma cadeia que está toda interligada, certo? Outra parte que eu coloquei como pontos importantes para mostrar para vocês um pouco da importância do nosso trabalho, porque, infelizmente, é um ponto que a gente sofre muito ainda, a gente que eu falo dos profissionais de educação física, e eu acredito também que profissionais de... desculpa, eu fico me falando como as duas áreas, como profissional de nutrição, porque muitos profissionais não habilitados acabam prescrevendo, orientando, todo mundo é meio nutricionista, né? Então, isso atrapalha muito o nosso trabalho. E eu pego muito paciente que chega em consultório e frustrado, primeiramente, porque não consegue atingir seu potencial máximo, ou que chega no consultório e quer que a gente faça milagre porque fulaninho disse para ele que fez e nele funcionou. Então, no geral, existe um planejamento
para cada organismo. Então, a gente tem que pensar que nem tudo que serve para mim vai servir para você, para A mais B. Porque se fosse assim, não precisava de nutricionista, não precisava de profissional de educação física. Seria um treino, uma dieta para todo mundo, era todo mundo feliz e satisfeito com o corpo e com a saúde que cada um tivesse. Mas, infelizmente, não é assim. Então, uma das importâncias com relação à periodização da alimentação durante todo esse processo de acompanhamento de um atleta, eu falo do atleta porque é o que exige um pouco mais de atenção. O planejamento para um atleta é um planejamento para um praticante de exercício físico de forma geral é totalmente diferente. São necessidades diferentes, são objetivos diferentes, são demandas diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu coloquei alguns pontos que a nutrição tem como relevante para esse público de atletas. Primeiro, eu coloquei como otimização e recuperação para permitir que as respostas adaptativas do treinamento aconteçam. Esse é outro ponto que atrapalha muito o nível de performance dos atletas. Por quê? Esse processo de adaptação é necessário, certo? Então, a gente precisa passar por esse processo adaptativo ao exercício para a gente evoluir, para a gente melhorar a performance. Mas eu estou num estado de não conseguir evoluir porque eu não consigo recuperar. Então, esse fator está totalmente relacionado à nutrição. Então, esse ponto que precisa ser ajustado. Não é a adaptação. Essa adaptação, ela é necessária e ela é benéfica quando ela é controlada. Então, essas adaptações, elas não podem se tornar crônicas, certo? Elas precisam ser controladas para que o nosso organismo vá se adaptando a cada fase de treinamento. Outro objetivo da nutrição é planejar soluções nutricionais que otimizem a adaptação ao treino. Então, com a alimentação, a gente vai conseguir fazer com que o nosso corpo responda melhor a esses efeitos ocasionados pelas adaptações do exercício. Então, a gente vai utilizar uma nutrição voltada mais com o objetivo de recuperação. Então, dentro dessa recuperação, existem alguns nutrientes, macro e micronutrientes importantes para esse processo, ok? Outro ponto é planejar a nutrição que otimize toda a performance para competição. Então, nós profissionais também da área de educação física, a gente conhece, a gente que está estudante, a gente vai entender um pouco mais dessa parte de bloco de treinamento, né? Então, cada bloco de treinamento existe um tipo de adaptação ocasionada pelo nosso organismo, certo? E cada bloco de treinamento exige uma necessidade de nutrientes um pouco diferente. Às vezes pode ser até parecidas ou iguais, mas às vezes muda a proporção. Então, um determinado bloco necessita mais de adaptação. Então, nessa fase de treinamento, a gente tem que intensificar alguns nutrientes. Na fase de pré-competição, também ainda existe a parte de adaptação. Então, só que é um pouco mais leve do que as anteriores. Então, cada fase, a gente conta até, tipo, fase conta dieta. Tipo, fase 1, dieta 1, dieta 2, para cada fase até chegar na competição e depois o período de transição. Todos esses períodos, até o período de pré-competição, existem adaptações, certo? No momento que essas adaptações são atrapalhadas, a gente acaba tendo um déficit no nosso potencial de performance. Então, isso vai, de uma certa forma, atrapalhar no dia da competição, ok? Um fator que interfere diretamente nessa parte de adaptações é o consumo de suplementos antioxidantes, certo? O suplemento que eu falo de forma oral, não o que a gente já tem de forma natural do nosso organismo.
Então, a gente tem que saber qual fase, em especial, a gente pode ou não suplementar, por exemplo, que eu vou falar essa porque é a mais famosa, mas a gente tem vários, a vitamina C. Eu pego atletas no meu consultório que iniciam uma periodização e já começam a suplementar um monte de vitaminas e minerais, esses polivitamínicos da vida, que algumas pessoas acham que é a solução para tudo, e começam a não entender por que não conseguem evoluir durante o processo de periodização. Então, percebam, um processo de periodização todo perfeito, todo organizado, o paciente seguindo uma alimentação que ele acredita ser adequada, mas se enchendo de suplementação antioxidante sem saber que todo o processo pode estar sendo atrapalhado por um detalhe, né? Então, esse processo, como eu falei, de adaptação é muito importante. E a gente tem que saber o que melhora, os pontos que melhora e os pontos que piora. Então, a nutrição tem esse papel também. Outro ponto importante nesse processo é com relação a peso corporal e composição corporal. Então, durante todo esse processo de periodização para a competição, existem fases específicas para a gente trabalhar esse peso corporal e esse percentual de gordura. Por exemplo, na fase inicial, a fase ideal para a gente poder perder peso. Para quem está acima do peso, precisa perder uns quilinhos para poder melhorar na performance, é nessa primeira fase que a gente consegue, que a gente pode fazer isso, e na segunda fase também a gente consegue fazer isso. Só nesses dois momentos do período do bloco de treinamento que a gente pode trabalhar perda de peso e redução de percentual de gordura. A fase inicial é onde a gente tem que tentar perder o máximo, melhorar o máximo o percentual de gordura, e a fase 2 é tipo perder o que faltou. É o detalhe que ficou faltando na anterior. Então, as outras fases, a gente tem que tentar manter o máximo do peso corporal e percentual de gordura do indivíduo, para que ele consiga chegar na fase competitiva com aquele mesmo peso, para ele conseguir manter uma performance dele, aumentando carga, aumentando intensidade, aumentando duração com aquele mesmo peso. Então, eu pego no consultório, muito comum em atletas de CrossFit e de trekking, por exemplo, que tem uma competição, aí vai para o consultório com um mês. Ai, Nutri, eu preciso perder peso porque eu vou competir. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me comprometer. Porque em um mês a gente não pode fazer isso em véspera de competição. A gente está em fase pré-competitiva. Um mês que antecede um campeonato, por exemplo. Então, eu não posso. Então, eu falo logo. Eu não me responsabilizo. Eu não coloco meu nome numa situação dessa. O que é que a gente pode fazer, né? O que é que a gente pode fazer? Nesse período, é só trabalhar a questão de imunidade, para você não adoecer e você tentar manter o mínimo, o que você já tem de performance até chegar na competição, para você não perder o que você já tem aí. Porque se você for mexer no seu peso corporal véspera de competição, sua performance vai cair. Aí vai dizer, eu fui para a nutricionista para ela me preparar e eu estou aqui com performance ruim, perdi força, perdi resistência. Então, com relação a isso, é muito importante que o acompanhamento tanto do profissional da educação física e quanto do nutricionista sejam desde o começo da periodização. Infelizmente, esse é um ponto muito, muito deficiente na minha prática clínica. Eu pego muito paciente dessa área com objetivo de competição e eu pergunto, você está em que fase de treinamento? Cadê sua planilha de treinamento? Aí ele me responde, não sei. Peraí, deixa eu ver o que é que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo isso, isso e isso. Para deduzir o que ele está fazendo num período A mais B e montar um planejamento em cima disso. Eu não tenho como adivinhar, porque a nutrição não determina o treino. É o treino que determina a nutrição. Então, o paciente precisa chegar no meu consultório,
me apresentar. Isso seria um sonho, na verdade. Estou falando assim porque isso é um sonho. Chegar para mim, ó, está aqui, minha periodização, eu estou nessa fase. Eu vou saber exatamente, ele me mostrando a fase, o que eu preciso priorizar, né? Tanto das necessidades habituais dele, quanto de adequação, de forma geral. Então, esse é um ponto que, infelizmente, eu não... se eu contar nos dedos paciente que chega no consultório com planejamento de treinamento, é menos de 10%. Então, é um número muito pequeno, sabendo que essa parte de periodização é de total responsabilidade do profissional da educação física. E, às vezes, eu estou falando isso porque, às vezes, eu pego paciente que tem um acompanhamento individual, que é de personal, que é de coach de CrossFit, que tá seguindo planilha, entendeu? Então, uma pessoa está pagando para um profissional que faz o treino do dia, assim, vou chegar aqui, vou montar o treino e a gente vai fazer isso. Ou então, deixa eu ver o que é que você fez amanhã. Então agora a gente vai fazer isso. Então, de uma forma aleatória, não existe um planejamento. Então, se não tem um planejamento de treinamento, como é que eu vou fazer um planejamento nutricional adequado para que os dois caminhem junto? Aí vai um treino com o objetivo A e eu com a dieta com o objetivo B. Mas sempre quem é que leva a culpa? Nutricionista, porque a Nutri... Então, todos esses pontos é muito importante. E eu, como agora estudante da área, percebo, né, pela minha prática, o quanto isso é uma prática comum da área de educação física. E eu fico muito triste, porque é o nosso trabalho. É o nosso trabalho como profissional de educação física fazer o básico. Então, as pessoas não querem fazer o básico. E isso é muito revoltante, porque estão ganhando dinheiro aí à torta e à direita, fazendo um trabalho meia boca, infelizmente. Então, inclusive, eu deixo a dica aqui para meus colegas também da área de educação física, que, por favor, para quem já é formado, não façam isso. Para quem não é formado, que estamos em processo de formação, pelo amor de Deus, vamos fazer a diferença, vamos mostrar como é que faz. Né? E vamos respeitar a área de trabalho de cada pessoa. Eu sou estudante de educação física, mas eu não tenho competência alguma para prescrever treino para minha mãe, para minha amiga, para meu irmão, para ninguém. Eu sou nutricionista. Minha competência é prescrição de planejamentos alimentares de forma geral, suplementação, hidratação, alimentação. Eu não posso intervir numa outra área e nem ninguém pode intervir na minha área se não tem essa habilidade profissional. Então, é uma questão ainda que precisa um pouco mais de tempo para a gente conscientizar. Mas nós, como profissionais da área, temos que defender a nossa classe e cumprir com os nossos direitos e deveres, né? Respeitar e se respeitar, para poder alguém respeitar a gente, né? Paula, a professora Sônia se encontra? Ela entrou aí, eu não sei se ela ainda permanece, que eu ia passar a palavra para ela, que ela disse que queria dar uma palavrinha para você, eu já passava a palavra para ela, ela já fazia uma pergunta para você, mas se ela não falar, vamos lá. Tá aí, apareceu. Vai lá, professora Sônia. Você tem um desafio de se apresentar e de fazer uma pergunta, viu? Já fazer essa pergunta, né? Muito bem. Primeiro, boa tarde, né? E dizer assim, parabéns, Paula, pela apresentação, né? É muito legal, muito esclarecedor. E a minha pergunta é o seguinte, eu queria falar de ex-atleta, né? Ex-atleta tem enquanto a gente é atleta, a gente tem um corpo bacana, todo nos conforme de atleta de alto nível, né? Eu estou falando. E aí, quando a gente né? A gente chega a uma certa idade, a gente tem um processo de inchaço, assim, tremendo, né? E aí, o que é que você aconselharia para um ex-atleta de alto rendimento? Então, isso é muito comum a gente ver ex-atletas com esse ponto
conseguir, não conseguir manter a mesma composição corporal como antes. É normal. A demanda energética é totalmente diferente. Né? Quando você está em exercício físico, quando está lá em alta performance competindo, o nosso corpo tem uma necessidade de gasto e de ingestão. A maioria dessas pessoas, quando se tornam ex-atletas, não entendem que, se eu sou ex-atleta, eu não tenho mais o mesmo nível de treinamento, eu não tenho mais o mesmo gasto energético, então eu não tenho mais a mesma necessidade de ingestão dessas quilocalorias. E é exatamente por isso que a gente começa a aumentar o peso, certo? Então, o ideal sempre vai ser um acompanhamento de um nutricionista para analisar a sua necessidade atual, tanto de energia quanto de macro e micronutrientes, e adequar de acordo à sua nova realidade. Algumas estratégias aí, como o objetivo já não é performance, algumas estratégias para emagrecimento podem ser muito eficientes. Então, dentro das estratégias, a gente tem o jejum intermitente, tem a dieta low carb, tem a cetogênica, tem a paleolítica, mas, claro, tudo vai depender do contexto geral do paciente, do objetivo. Às vezes quer perder, mas às vezes quer só manter. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, sentar, calcular, para poder dar uma nova perspectiva com relação à sua alimentação. Consegui responder? Ex-atleta, né, Sônia? Somos ex-atleta. Eu tenho uma experiência muito interessante, eu não sei se mais alguém vai fazer uma pergunta, mas por enquanto eu vou relatar. Eu fui atleta de corrida de aventura no ano de 2001 a 2004, né, na época que eu fazia graduação, e eu participei de uma corrida em Pirangi, né, essa gente saía de Pirangi, fazia todo o percurso ali das praias, da lagoa, da região de Nícia Floresta, e próximo ao final da competição, eu já estava extremamente esgotada em todos os aspectos, psicologicamente, né, e na competição, somos de corrida de aventura, né, para quem não sabe, são 3 homens e uma mulher, né, e um dos nossos colegas também já estava bem debilitado, com a desidratação dele totalmente comprometida, a roupa já com aquele aspecto de sal, né, na roupa, devido à liberação, né, do suor. E aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, eu não aguento mais. E a gente estava passando ali por a parte, quem conhece Pirangi, onde tem umas barracas e tem um rio, né? E você passa para ir mais ou menos ali para o Trapiche, ali, que é onde o pessoal sai de Marina Badauê e pronto. Naquela parte ali, próxima à chegada, eu meio que quase desabei. E aí um dos nossos colegas me deu um sachêzinho de suplemento de carboidrato. E eu, sim, parece que eu tomei uma bomba, né? E aí, óbvio que as consequências vieram depois. E aí, assim, eu estou fazendo esse relato, Paulo, porque eu queria que você pudesse falar desse perigo, né, que alguns atletas, eles vivenciam, né, principalmente em corrida, em competições de alto nível, né. A minha não era tanto alto nível, mas era uma competição. E aí, assim, o que, na verdade, aconteceu comigo, no outro dia, óbvio, quando eu cheguei, eu vomitei muito, passei mal, fiquei uns 2 dias tentando me recuperar, né, totalmente desfalecida, porque, né, e aí eu queria que você pudesse falar, já que você citou sobre suplementação, pegando esse gancho, né, com essa minha experiência, o que, na verdade, o suplemento, ele age no organismo, para que serve o suplemento, e como é que ele age, né, nesse organismo, e por que é tão perigoso, às vezes, as pessoas, elas fazem esse tipo de consumo de forma descontrolada, e quando realmente não tem, como no meu caso, né, não tinha ninguém para dizer, olha, não tome, né, e aí, assim, surtiu efeito? Surtiu. Eu, né, meio que acordei e consegui terminar a prova. Mas depois foi bem complicado fazer a recuperação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse suplemento, já que as pessoas que fazem esse tipo de competição, normalmente são competições de muito tempo, né, sempre um trek, uma trilha, um montanhismo, né, e aí, se você pudesse falar sobre a suplementação, já que você citou aqui. Ok, vamos lá. Primeiramente, a suplementação, como eu já tinha falado anteriormente, ela pode
ter o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Então, ela pode te levar a conseguir melhorar ainda mais sua performance, ou ela pode derrubar você numa competição, por exemplo. A suplementação, nesses esportes que exigem um pouco mais do corpo, de forma geral, são praticamente essenciais, certo? Mas antes dessa suplementação, existe uma preparação. Como eu falei, toda uma preparação antes de um período de competição. Então, dentro dessa programação, a gente também trabalha com o uso de suplementos. Algumas fases são importantes para a gente testar, inclusive, essas suplementações. Nunca, jamais testar algum tipo de suplementação ou alimentação vésperas de competição ou até mesmo na competição. Isso pode tirar de uma competição. No seu caso, você teve a sorte que foi o que te salvou, né? Nesses esportes de longa duração, como o trekking de aventura, a nossa demanda energética e de alguns macronutrientes são importantíssimos para nos fornecer energia de forma imediata. Então, a alimentação, primeiramente, tem que ser o ponto-chave, certo? Antes da suplementação. A alimentação de forma primária e o suplemento de forma secundária. Dentro dessa alimentação, existe um planejamento especial para os dias que já antecedem essa competição, dependendo, claro, sempre do horário do treino, o tempo de duração dessa competição, tudo isso tem que estar dentro do planejamento, certo? Então, geralmente, um dia antes ou 2 dias antes, dependendo do tipo de competição, a gente já dá um suporte maior de alguns macronutrientes, em especial carboidrato. Sempre. Carboidrato é a nossa principal fonte de energia, certo? A gente tem que avaliar qual o sistema energético vai ser predominante para aquela prática de exercício físico ou naquela competição, para a gente poder saber qual tipo de alimentação a gente tem que planejar para aquele indivíduo, certo? Então, geralmente, nesse tipo de esporte de prática, o principal sistema energético predominante, certo? Isso não quer dizer que os outros sistemas se anulem ou não existam. O predominante é o sistema aeróbico, o oxidativo mais conhecido. Então, a principal fonte energética desse sistema são os carboidratos e gorduras, certo? De forma primária, os carboidratos e secundária de gordura. Então, um dia ou 2 dias anteriores à prova, a gente aumenta esse suporte de carboidrato. Porém, para os atletas que já têm uma adequação de carboidrato, alguns não precisam nem fazer essa ingestão de forma mais acentuada. É só manter o que já está planejado. Por isso que seguir um planejamento para cada etapa é tão importante, porque no momento desse, a pessoa já está toda preparada, suas reservas de energia, de glicogênio muscular, hepático, estão todas perfeitas, pronta ali para ser usada. Combustível, tudo ok. O carro está todo ok, certo? E quando não existe um acompanhamento, essas demandas não são suficientes e acaba ocasionando alguns problemas no decorrer do processo. Durante o processo, durante a Paulo, competição. Nessa, porque tem uma pergunta aqui que fala exatamente sobre suplemento, para você completar, a Anne Araújo perguntou, já vi amigos tomar Coca-Cola em meia corrida de longa distância, asfalto, em renovar as energias, aí ela colocou, né, na hora. Então, seria o mesmo que tomar esse tipo de gel, Coca-Cola age como ele agiria, né, talvez seja meio que mito, ou, né, eu vou complementar na resposta, tá bom? Certo. Pronto, então um dia antes a gente dá um aporte bom de macronutrientes de forma geral e hidratação. Esses 2 pontos precisam estar bem sustentados antes da prova. Então, se a prova, por exemplo, for amanhã, pela manhã, então o dia inteiro, 24 horas antes, eu preciso ter um pouco mais de atenção com minha alimentação e na minha ingestão de carboidrato e de água, certo?
no dia da competição, horas antes, vai depender do tempo que você tem disponível para fazer essa refeição pré-treino, certo? Porque, por exemplo, se você for competir, se o horário de competição for pela manhã, o seu volume de refeição maior vai ser à noite. Por quê? Porque sua refeição pré-treino, que vai ser pela manhã, você não vai ter um tempo suficiente para ter digestão, esvaziamento gástrico, então vai ser uma refeição mais leve, certo? Porém, se você for, sua competição for à tarde ou final da tarde, você tem tempo suficiente para fazer uma refeição com volume maior. O ideal dessa refeição com volume maior, se for no dia da prova, é de 3 a 4 horas, para ter o esvaziamento gástrico, dar tempo de digerir todo o alimento. Nessa refeição, a gente prioriza os carboidratos de alto índice glicêmico. Então, na verdade, a gente mistura um pouco, coloca os carboidratos simples e complexos para ter energia antes, durante e dependendo do exercício final. E aí a gente dá esse suporte. E de água. A água, a gente também faz desse mesmo esquema. Se não consegue, tem que fazer de forma imediata, 1 hora antes da prova, o ideal é que tome um volume muito pequeno. O ideal é já entrar hidratado na prova, então tomar água de 500 a 2,5 litros, a 2 litros, desculpa, 2 a 3 horas antes. E quando for para a prova, tomar uma quantidade menor, que aí isso a gente calcula de acordo com cada paciente, certo? Porque se você tomar essa quantidade 1 hora antes da prova, você vai aumentar o seu volume urinário. E isso vai atrapalhar você na prova, certo? Já se você não tiver tempo de 3 a 4 horas para fazer sua refeição pré-treino, antes da prova, só tenham lá 1 hora, 1 hora e meia. E agora, o que é que eu faço? Nesse momento, você vai fazer uma refeição leve. E vai evitar os carboidratos simples, por quê? Para evitar picos de insulina e você ter também uma performance atrapalhada por causa disso. Durante a prova, a ingestão de líquido e carboidrato são importantes para exercícios a mais de 1 hora. Até 1 hora não é necessário repor carboidrato, não é necessário repor eletrólitos, certo? A hidratação normal só com água, certo? E depois do exercício de 1 hora, você fazer sua refeição lá pós-treino de acordo com o que foi planejado. Mas até 1 hora não precisa ter essa preocupação de, ai meu Deus, eu preciso repor carboidrato durante o treino. Não precisa. Acima disso, a gente precisa fazer, principalmente em treks de aventura, corrida, airbike, que o tempo é bem maior, triatletas, né, que utilizam... Eu tenho um paciente que já fez prova que durou mais de 24 horas. Então, essas provas demandam muita energia do nosso corpo. E a gente distribui essa suplementação de carboidrato e de eletrólitos. Geralmente a gente coloca bebidas já carboidratadas e com eletrólitos para facilitar a digestão e ser mais rápido para o paciente. Então, 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas após o início do exercício físico, a gente precisa fazer reposição desse carboidrato e dos repositores de eletrólitos, certo? Porque aí o nosso corpo já começa a entrar em desidratação. E a nossa fonte primária, o carboidrato, começa a ser depletado. E quando a gente não consegue fazer essa reposição adequada, que é em torno de 40 a 50 gramas de carboidrato a cada momento de suplementação, certo? A hidratação a gente já coloca junto com a bebida, então a gente faz uma solução líquida, geralmente, é o mais prático, mas também tem os carboidratos em gel que são muito utilizados, certo? Então, quando a gente não tem esse aporte durante o exercício físico, a nossa reserva de carboidrato baixa muito. E aí a gente precisa ativar a nossa outra via energética, que aí passa a ser como via energética não, a outra fonte de energia, que são as gorduras.
Mas, para a gente ter a utilização das gorduras como fonte de energia, a gente precisa ter, no mínimo, um pouco de carboidrato. Então, diga aí se você não faz uma reposição adequada de carboidrato e você depleta tudo e não tem como ativar o sistema de beta-oxidação para utilizar a gordura como fonte de energia. Sua performance, como é que fica? Sem falar que a oxidação de gordura é bem mais lenta. O carboidrato, eu preciso de energia, já está disponível para mim, já está disponível para o meu organismo utilizar. A gordura, eu preciso da gordura, eu tenho que esperar. Aí o meu rendimento cai. Então, eu não lembro qual foi com relação à Coca-Cola, que ela falou, né? Com relação à Coca-Cola, é comum até, só que a gente não indica muito. Nós, profissionais de nutrição, a gente tenta colocar uma suplementação com mais base científica. Então, os carboidratos e eletrólitos são mais... Temos comprovações científicas para suplementação em provas de longa duração, certo? Com as quantidades ideais para cada pessoa, para cada tipo cada duração do exercício. E a Coca-Cola, como tem muito corante, tem muitos aditivos químicos, pode ser que atrapalhe. Aí tem também o efeito placebo de algumas pessoas de Coca-Cola melhorou minha performance. Mas às vezes aquela pessoa está zero energia, depletou tudo de carboidrato do corpo, e com certeza qualquer açúcar que ele botar no organismo dele, ele vai sentir a diferença. Então a ideia da nutrição nesse momento é não deixar que o atleta chegue nesse desgaste físico tão crítico. O nosso principal objetivo nessas provas de longa duração é talvez não fazer o atleta campeão, mas fazer ele, pelo menos, terminar a prova bem, inteiro, reduzindo todos os efeitos ocasionados, porque é muito desgastante essas provas. Então, principais efeitos que a gente tenta reduzir nessa suplementação durante o treinamento é a fadiga, a gente tenta melhorar essa percepção de fadiga, certo? Outro ponto que a gente tenta melhorar é a termorregulação do organismo, então a temperatura com relação à hidratação, a gente precisa, como uma dos objetivos da hidratação é manter o nosso corpo em temperatura equilibrada. Então, a gente com a nutrição também tem esse objetivo de reduzir fadiga, minimizar os efeitos da privação do sono, que muitas vezes são mais aparentes durante a prova, porque começa a não ter foco, não ter motivação, começa a querer desistir. Então, a nutrição tem o objetivo de melhorar esses sintomas durante o exercício físico, certo? Então, talvez um atleta que chega a um nível tão desgastante que precise tomar Coca-Cola, não consiga nem terminar a prova. Quem dirá chegar no pódio, né? Então, com certeza, uma suplementação com base científica é bem mais seguro do que tomar Coca-Cola. Eu também concordo, né? Eu acho que no meu caso eu tive o problema porque realmente, como você falou, assim, eu era atleta e as pessoas me chamavam, eu fazia atividade física de forma esporádica, né? E aí eu consumi um carboidrato, no caso de gel, né? E realmente meu organismo não estava preparado, então eu tive umas consequências bem complicadas, 2, 3 dias depois, foram bem críticas. A Crislaine perguntou aqui, minha pergunta é, qual forma o planejamento é usado com indivíduos iniciantes a prática de atividade, a prática física? Eu acho que é relacionada à questão de planejar uma nutrição, um planejamento nutricional para quem é iniciante. E o Felipe, ele perguntou, relacionado à questão também, eu acho que junto com a Coca-Cola, né, sobre energético, os energéticos com base de cafeína pode ser usado nas competições, e aí ele acrescentou, ou é proibido, né? Então, uma pergunta sobre planejamento para iniciante, né? Acredito que seja planejamento nutricional, e Felipe fala sobre a questão do energético, pode ou não pode a base de cafeína? Ok, vamos lá. A primeira pergunta com relação ao planejamento para um iniciante. Essa foi até um ponto importante dela falar, porque a maioria dos iniciantes que chegam buscando um planejamento, já chegam assim, vai passar aqui suplemento para mim.
Nutri, eu comprei suplemento A, X, porque eu vou começar a treinar. E assim, inicialmente, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a sua alimentação de uma forma que essa sua alimentação dê suporte suficiente de energia para você iniciar e finalizar o seu exercício físico. Acredito eu que o iniciante não entra já buscando performance. Então, nessa fase, a gente tem que se preocupar somente em adequar suas necessidades energéticas, em quilocalorias, macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídios e micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, não tem muito segredo para iniciante, não. É a dieta mais fácil, na verdade, um planejamento mais fácil a se fazer, porque às vezes você ajusta uma refeição, tira um alimento e coloca outro, e a gente já consegue ter um resultado bem bacana. Então, melhorar o seu perfil alimentar nesse primeiro momento é o mais coerente, ok? E aí, no passar do tempo, no seu desenvolver durante essa sua fase de treinamento, sua evolução, os seus objetivos vão mudando com certeza, e você vai pensando em emagrecimento, redução do percentual de gordura, ganho de massa muscular, performance, competição. Então, aí a gente começa a traçar estratégias mais direcionadas para esses objetivos. Mas, de forma geral, só ajustar a sua necessidade energética e de macronutrientes, você já tem um resultado excelente, ok? Com relação à segunda pergunta, com relação aos energéticos com cafeína. Então, para esses exercícios de longa duração, não parece ser interessante a utilização desses energéticos com cafeína por causa do efeito diurético, certo? Então, aumenta o seu volume urinário e isso no decorrer da prova, com certeza pode lhe atrapalhar, certo? Mas para exercícios de 1 hora, por exemplo, tem efeitos bem positivos. Inclusive, é uma das suplementações que a gente tem bastante evidência científica com relação à melhora da performance, porque faz com que a gente fique mais atento, mais disponível para o exercício. Então, menos de 1 hora, interessante. Mais de 1 hora que você precisa, por exemplo, para quem faz um trekking de, sei lá, de horas ou até de dias, ficar parando para ir no banheiro, com certeza vai desfavorecer você ou sua equipe. Então, a ideia é que a gente tenha um controle dessa ingestão de líquido durante esse processo. Mais alguma? Ok, mas alguém quer fazer alguma pergunta? A Aninha está cheia de dúvida aqui. Ela colocou aqui, sou uma pessoa que odeia comer para treinar e correr, né? Principalmente se for pela manhã. Corri 16K, né? 16 quilômetros, ixi, agora eu confundi, eu não entendi o que ela colocou aqui, não. Eu não entendi a pergunta dela. Sou uma pessoa que odeia comer para treinar e correr. Cortou aqui. Peraí. Cortou. Você consegue ver o bate-papo? Consigo, melhor. Pronto, veja aí, dê uma lida na pergunta dela. Ela odeia comer para treinar e para correr, principalmente Pronto. sem poder. Não passei mal, mas quando cheguei não tinha nem dor. Já estava me esperando. Então, treinar em jejum, na maioria das vezes, é um erro. E com certeza vai ter esses efeitos negativos num paciente, certo? Você odeia correr, odeia fazer uma refeição antes de se alimentar, talvez por causa que se sinta com esvaziamento gástrico lento, e isso atrapalha a sensação de estômago cheio. Então, o ideal seria você fazer uma refeição pensando como pré-treino a sua última refeição. Então, o seu jantar, a sua ceia, dependendo do horário que você dorme, seria a sua alimentação que utilizaria como um substrato energético durante o treinamento, ok? Mas, se você não consegue fazer uma refeição com um volume adequado para te dar suporte de energia na corrida pela manhã, você tem que tentar, pelo menos, fazer uma refeição rápida. Não consigo, não gosto, então, sei lá, toma uma suplementação de carboidrato,
toma uma vitamina de fruta. Então, uma refeição que seja mais rápida, mais prática e com fácil digestão, porque aí você vai conseguir realizar sua atividade, seu exercício físico, sua corrida, com certeza melhor, porque você vai ter energia para isso, e vai evitar que esses episódios de desconforto aconteçam, certo? Alguns indivíduos são adaptados para treinos em jejum, certo? E a maioria das vezes nem passam mal, não sente nenhuma diferença. Mas a maioria das pessoas não são assim. Então, você tem que saber qual é o seu tipo de seu tipo de metabolismo para determinados exercícios, para saber qual você se dá melhor. Então, indivíduos que já são adaptados em jejum, geralmente utilizam como um substrato energético, num exercício desse, de baixa intensidade e longa duração, as gorduras. Mas aí tem que ser adaptado para isso. Pacientes não adaptados, ele não vai ter carboidrato como fonte energética, e ele vai reduzir performance e vai entrar em fase de catabolismo. E aí vem todos esses sintomas que você apresentou. Então, o ideal é ou você fazer antes, à noite, ou uma refeição prática, rápida, antes, ok? Mais alguém? Vamos lá, eu tenho umas perguntas aqui, e aí está um pouco bem relacionado à área no caso da prática, né, de esporte de aventura. Uma das perguntas é assim, especificamente, né, como deve ser a alimentação antes do exercício de explosão muscular? Por exemplo, um atleta de mountain bike é um atleta que ele vai necessitar, dependendo do tempo, né, da atividade que ele vai fazer, como você bem destacou, ele vai precisar, no primeiro momento, de explosão, porque ele vai, provavelmente, ele tem que sair na frente, né? Então, ele tem que sair na frente, porque depois de determinado momento ele tem que se distanciar daquele pelotão que sai todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, especificamente, no caso, a explosão muscular, né? Tem algo específico na nutrição adequado ou é só mesmo o treinamento? Outra questão é também relacionada aí depois você responde essa que eu pergunto, ao surf, porque assim, a gente fala muito que as pessoas que vão para dentro da água, né, elas perdem muita água, mas a pessoa diz, mas eu nem percebo, óbvio que não percebe. Mas assim, o que é adequado no surf? Fazer um consumo grande de água antes de entrar, né, fazer essa hidratação muito antes. E como é que ele vai se hidratar lá dentro do mar, que ele não tem, normalmente eles não estão usando, né, os squeezes, né? Então, como é que ele faz? Ele vai ter que parar, quanto tempo ele precisa para ele se hidratar, principalmente dentro da água, tá? Então, a primeira é sobre mountain bike, a explosão muscular, e a segunda é dentro da água, atividade dentro da água, o que é que a gente faz? Tá bom, vamos lá. Com relação à primeira pergunta, então, se é explosão, a gente já sabe que a via predominante nesse momento vai ser o ATP-CP, certo? O substrato a fosfocreatina, certo? Nesse momento, um pouco, não vou dizer que não é necessário, mas nesse momento a gente não vai utilizar substratos via alimentação nesse momento, ok? Então, a refeição, antes de um exercício de explosão como esse, tem que ser adequada em macronutrientes, principalmente carboidrato, porque depois desse momento de explosão, que ele utilizar a fonte energética dele, a fosfocreatina, no momento de explosão, ele vai passar para outra via energética, certo? Então, a partir do momento que ele passa para outra via energética, ele vai utilizar, nesse momento, o carboidrato. Então, a refeição tem que ser uma refeição adequada, que dê suporte de carboidrato para ele utilizar depois desse momento de explosão, certo? Então, uma alimentação adequada em carboidrato para exercícios de explosão é o que vai fazer a diferença quando você passar por esse momento, esse pico de alta intensidade e curta duração e precisar ativar a próxima via energética, certo? Que aí seria a glicolítica anaeróbica e aí, dependendo do tempo de exercício, a gente vai intercalando nas vias energéticas, tá bom? Tá respondida essa? Deixa eu só falar que
com relação à suplementação interessante para esse tipo de treinamento, a gente utiliza muito a creatina, certo? Então, a creatina é um dos suplementos com mais evidência científica para esse tipo de treinamento específico, ok? Então, pode ser interessante a utilização de creatina, mas, como eu falei, tudo vai depender. Na nutrição, a gente não tem resposta pronta. Então, tudo depende, né? Então, é só uma sugestão e para as pessoas terem ciência que existe essa suplementação para esse tipo de treinamento específico, tá bom? Claro, a outra era com relação ao surf, né? Com relação à hidratação. Atividades no contexto da água, né? O surf, a água. A gente fica muito tempo na água. Um dos principais motivos das pessoas desse tipo de esporte que envolve água, de chegarem ao nível de desidratação, é porque não tem muito essa sensação de desgaste com relação à hidratação. Está dentro da água, a sudorese praticamente é ausente, e isso é um dos fatores que a gente consegue identificar a desidratação. Porém, há desidratação nesses tipos de esporte em água, sim. A gente precisa ter uma preocupação um pouco mais até com esses atletas desses esportes, exatamente porque eles negligenciam a hidratação. Então, o ideal, nesse caso, é o indivíduo também fazer aquele mesmo protocolo que eu tinha falado antes. Fazer uma ingestão hídrica adequada, que dê esse suporte para ele conseguir entrar num treino ou numa competição bem hidratado. Se ele entrar com essa hidratação deficiente, com certeza isso vai fazer com que ele tenha os efeitos negativos relacionados à desidratação. E aí, uma das coisas que a gente pode trabalhar durante a fase pré-competitiva para tentar controlar, conhecer o indivíduo, né? Saber até que ponto ele desidrata, qual o tempo para poder reidratar. Então, tudo isso a gente faz na fase de preparação. Então, geralmente a gente controla isso por meio do peso corporal, a cor da urina e a sensação de sede. Então, o peso corporal, ele tem que... Geralmente, a gente faz esse peso diário, tá? Então, esse peso tem que se manter o mesmo. Lógico que existem duas situações que a gente precisa levar em consideração. Se o consumo do dia anterior, por exemplo, foi uma refeição rica em sódio, porque isso vai dar um resultado, um falso resultado. E se, no caso de mulher, se tiver em período pré-menstrual, também pelo inchaço ocasionado nesse período, então também esse resultado vai ser superestimado. Então, a gente tenta controlar com peso para que esse peso se mantenha sem alteração. Se esse peso se alterar para menos, até 2% ou mais, a gente já tem indício de desidratação. Então, tem um peso corporal lá, diário, e aí esse peso, dentro desse peso, a gente reduziu 2, tem gente que reduz muito mais, tem pessoas que perdem até 2 quilos, 3 quilos num processo de desidratação. Então, esses efeitos não podem, essas situações têm que ser evitadas durante o período de pré-competição, para quando chegar no dia da competição, a gente saber exatamente como a gente deve hidratar esse paciente 24 horas antes, para que ele chegue no momento da prova, entre bem hidratado. E aí, no decorrer da prova, dependendo do tempo de duração, pode ser que ele venha a desidratar um pouco, dependendo do tempo que ele fique dentro da água. Mas se ele conseguir sair, com certeza, nesse momento que ele precise sair e depois retornar, nesse momento que ele sair, vai ser o momento de dar o suporte de reidratação e de carboidrato. Então, não muda muito com relação a essa importância, não. O que diferencia é só essa questão desses atletas negligenciarem um pouco mais a hidratação, porque acham que não desidratam porque estão na água. E isso é mito, tá? Então, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui de Crislaine, está perguntando aqui. Nessa situação de Aninha, que não gosta de se alimentar para correr, uma refeição à noite, antes de dormir,
Aí eu acho que ela quis colocar assim, com ingestão de carboidrato ou gordura naturais, seria uma boa opção? Aí Essa daí eu já até respondi, né? é, E aí, no é, caso, ela teria que fazer ter um suporte na refeição anterior, na última refeição, no caso, à noite, para essa refeição servir de substrato energético no exercício físico dela pela manhã. Geralmente, com um bom suporte de carboidrato. Mas isso não quer dizer que não tenha que ter gordura e proteína, certo? Tem que ser adequado nesses três macronutrientes. ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem umas aqui, mas assim, porque o bate-papo fica só entre eu e Paulo aqui, né? Pode todo mundo que está aí, pode perguntar. Pode Já perguntar. pode abrir o microfone e falar. Então, a gente sempre tem vários mitos, né, da educação física e da nutrição, né, a questão do 3 de 10, né, comer, como a gente lembra, não sei se vocês lembram do tenista Gustavo Kirten, que ele comia banana, né, durante a competição de tênis, e aí são alguns mitos que as pessoas meio que criam para, como é que a gente pode dizer, para meio que embasar uma teoria que muitas vezes ela não existe, né? Como você mesmo falou, e às vezes a história da Coca-Cola, que aí quando acho que foi a Aninha que perguntou, eu já vejo imediato o açúcar, né? Porque o corpo, ele, né, necessita, naquele momento daquela corrida, dependendo do tempo que ele tenha correndo, ele precisa de açúcar. Então, e aí era uma das perguntas que eu ia fazer, mas eu acho que você já respondeu, sobre a questão de comer durante a atividade física. E aí eu já vi, né, sou praticante de diversas atividades, não vou nem falar quantas eu faço, mas eu já vi pessoas correndo e se alimentando, já vi pessoas fazendo musculação e se alimentando, já vi pessoas participando de trek, de atividades na água, se alimentando. E aí, como você bem destacou, depende muito do objetivo do indivíduo, né, e a gente tem que lembrar que nessas práticas, existem as práticas de lazer e existem as práticas de performance, né, e existem os perfis, né? Então, por exemplo, se a gente for tomar como exemplo o nosso Ítalo Souza, que é do SUF, né? E aí, Ítalo, provavelmente ele tem uma nutrição extremamente balanceada, extremamente direcionada, porque ele é surfista, exatamente era uma das dúvidas que eu tinha com relação à questão da água, né? E aí a gente tem que pensar, essa alimentação, realmente, ela depende muito do indivíduo, do seu objetivo, ou ela realmente sempre tem que acontecer, se for iniciante, se for intermediário, se for de alta performance, em qualquer competição. Aí eu não estou falando especificamente de uma modalidade, estou falando de forma geral. Forma geral. Certo. Então, vamos lá, não depende, né? Porque, primeiramente, a gente tem que saber quanto tempo vai durar essa prática de exercício físico e qual a intensidade que esse indivíduo vai ter durante esse exercício físico. Para a gente saber se ele vai ter uma necessidade maior ou não. Não precisa desse suporte a mais. Já tem o suficiente. Segundo, a gente precisa saber respeitar a individualidade do paciente com relação ao tempo de digestão e esvaziamento gástrico. Então, alguns pacientes, eu, por exemplo, antes comia 30 minutos e ia treinar. E isso me gerava um desconforto, um refluxo, sensação de peso, e não conseguia ter um rendimento bom. Então, eu fui testando e comecei a perceber que com o tempo entre 1 hora a 2 horas, para mim, antes de entrar no exercício físico, é o ideal. Então, isso a gente também vai trabalhando em consultório. O paciente vai me dando feedback. Nutri, comi tanto tempo antes, consegui manter minha performance. Comi 30 minutos antes, 1 hora antes, me senti muito cheio, comecei a ter refluxo, e isso atrapalha, certo? Outra coisa é saber quando essa necessidade de carboidrato durante o treino, se ela pode ser líquida e pode ser sólida. O ideal é que seja líquida ou em gel. Por quê? Pela questão da digestão e de esvaziamento gástrico, certo? Eu vejo, é normal também ver pessoas comendo banana, por exemplo, aquelas bananinhas, essas frutas desidratadas. Pode? Pode, não tem problema nenhum.
Mas você precisa se conhecer. Você precisa saber se com a alimentação sólida você vai conseguir manter o seu nível de desempenho ou se você vai cair. Já numa refeição líquida, a gente consegue, na maioria das vezes, conseguir manter o mesmo nível de desempenho até o final do exercício. E com relação à necessidade de fazer essas refeições intratreino, que a gente chama, depende do tempo de treinamento. Até uma hora de exercício, não tem necessidade. Por mais que o exercício seja de alta intensidade, não tem necessidade de você suplementar intratreino no momento que você está ali achando que precisa. Às vezes acha que precisa, se você acha que precisa com treinamento menos de uma hora, é porque você não teve um aporte suficiente na refeição que era para você ter tido de carboidrato principalmente. Então, você, provavelmente, numa situação dessa, pense e na próxima sessão de treinamento, faça uma refeição que te dê um suporte mais, porque às vezes as pessoas querem fazer restrição, principalmente de carboidrato, para um treinamento que ela quer, porque quando a pessoa tem ciência, não, eu quero reduzir carboidrato, eu quero emagrecer. Então, essa pessoa tem que ter a ciência, ou se não tem, se ela procurar um profissional, o profissional vai falar para ela que ela não vai conseguir ter emagrecimento e performance ao mesmo tempo. Até porque performance não é algo que a gente conquista de um dia para a noite. Vejam que a gente precisa de uma periodização desde lá da base até ao período de competição. Imagine você chegar e já querer, estou aqui, já quero performance, mas também quero emagrecer. É o que eu vejo no consultório. Chega para mim e fala, Nutri, quero perder peso, mas eu quero continuar treinando num ritmo bom, não quero perder força. Aí eu falo, infelizmente, milagre, eu ainda não consigo isso, mas a gente pode ter um objetivo principal. A gente precisa ter um objetivo principal. É emagrecimento? Então, nesse momento, você não tem que pensar em performance. Você vai ter ciência que você vai reduzir algumas das suas capacidades físicas, principalmente força. Então, esse conhecimento do que o paciente quer, do que o atleta quer, e essa adequação de colocar ou não essa refeição intra-treino ou não, dependendo do tipo de exercício, vai depender do contexto geral, tá bom? Não adianta, gente. Não adianta você querer suplementar, principalmente, se a sua alimentação está bagunçada. Não adianta, você vai estar jogando dinheiro no lixo. E outra coisa, não adianta você fazer uso de suplementação sem uma orientação. Você vai chegar numa loja de suplemento, ele vai colocar tudo para você. Tudo que funciona, que não funciona. Por quê? Eles estão ali para isso. Eles não têm conhecimento técnico e científico para dizer para você, compre esse aqui porque esse aqui funciona, mas esse aqui não funciona, não. Eu vejo gente gastando rios de dinheiro em suplementos que prometem milagres e nada acontece. Por quê? Porque a base está fraca. O que é a base? É treino e dieta. Treino e alimentação. Se você quer emagrecer, está treinando na zona de conforto, está comendo de qualquer jeito, sinto muito, mas você não vai emagrecer. Aí quando fica louca, os surtos, né? Aí as pessoas começam a fazer as dietas loucas. E essas dietas loucas, elas é um problema para a gente da área, porque elas prometem céus e terras e não cumprem nada. Porque aí vem os efeitos negativos, porque não foi orientado, a dieta ocasionou algum tipo de problema à saúde, ocasionou problemas psicológicos, principalmente, que muitas vezes são muito difíceis de tratar. Algumas pessoas nem têm condição para tratar. Então, imagine só o tamanho do problema que você está levando para a sua vida. Então, às vezes, as pessoas querem economizar em uma coisa que é tão essencial, que é tão importante, que vai fazer a diferença na sua vida, e querem gastar em outros, sem saber se vai funcionar ou não, só porque a Musa Fitness, o blog e tal, postou. Gente, eles não têm um diploma, eles não têm conhecimento técnico científico. Vocês estão colocando a saúde de vocês em risco. Em risco, isso não pode acontecer. Então, alguns suplementos, eu até coloquei aqui alguns para vocês,
para falar para vocês que são alguns suplementos que a gente tem evidência científica e que pode ser utilizado complementando um planejamento alimentar adequado, de acordo com o exercício físico que a gente tem, com o nível de exercício físico, objetivo, intensidade, duração, frequência, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu coloquei aqui. Pronto, então já que você está falando de suplemento, aí eu vou fazer uma pergunta do que você falou. Eu acho que não sei se todo mundo tem essa mesma dúvida. O papel da creatina, você citou aí sobre a creatina, né? E aí, assim, o que na verdade é a creatina e o que ela pode fazer no organismo. Então, deixa eu só ver aqui, tem uma pergunta, assim, Jardel falou que no SUF as baterias de 30 minutos, então você já tem mais ou menos uma média, né? Falou de treino, que a gente pode pensar, Sim. se ele tem um tempo de 30 minutos, a gente já pode pensar, no caso você como, por exemplo, responsável por ele, já pode pensar num tipo de, né, de planejamento. Exatamente. E aí a Aninha colocou aqui, eu acredito que a questão a alimentação pré-treino é muito particular, exatamente, Paulo já vem destacando isso, eu realmente não gosto e não me sinto bem comendo antes do treino, treino antes, me sinto muito melhor treinando sem comer, aí é o que você exatamente destaca, a questão da gente se conhecer, tá? Então, eu ia fazer a pergunta sobre o peso, né, porque normalmente as pessoas dizem assim, eu vou, a nutricionista vai perder peso, né, e aí, assim, é um mito, que eu acho que é um mito, as pessoas normalmente dizem, a pessoa perde peso, ela ganha performance, e a gente sabe que as coisas não são, né, não andam alinhadas, né, não é por aí. É uma, como você falou, é uma consequência da outra. Então, sobre creatina, o que é a creatina, e depois você pode falar, no caso dos suplementos que você ia falar, o que é a creatina, que ela pode, né, favorecer no Vou corpo. começar, então, já que eu estava falando com relação aos suplementos que a gente tem comprovação científica e que prescrito de forma orientada, associada com planejamento alimentar e com com treinamento certo, com certeza você vai ter um resultado positivo. A creatina, ela é principalmente utilizada como em exercícios de alta intensidade e curta duração, certo? O objetivo dela é aumentar a força, especificamente força, mas ela também tem outras funções de melhorar, por exemplo, eu até anotei aqui no papel, porque tem muitas funções, eu coloquei aqui algumas principais, que é melhorar a performance nos treinos, acelerar a recuperação muscular, fornece também energia para nossas células e reduz a questão de fadiga, a percepção de fadiga durante o treinamento, diminuindo os danos musculares e melhorando também a parte de reparo pós-treino. Então, ela pode ser usada também como fator de proteção. Então, algumas pessoas acham que a creatina deve ser utilizada só nesse tipo de esportes, por exemplo, LPO, só que ela também pode ser usada no Endurance se for com outros objetivos. Como eu já mostrei, ela tem inúmeras funções. Então, por exemplo, ela como fator de proteção para esses exercícios de longa duração, apresenta sim, alguns estudos apresentam que a creatina apresenta uma grande eficiência. Então, a creatina, ela é uma das proteínas, uma das suplementações mais baratas que a gente tem no mercado, certo? Geralmente, a forma ideal de suplementação é a monoidratada, certo? Então, a gente utiliza essa creatina, tem duas formas da gente utilizar essa creatina, certo? A gente pode fazer ela fazendo um ciclo de saturação, que é para aumentar os estoques dela no nosso músculo, e a gente pode fazer uma dose fixa durante um determinado período de tempo. Geralmente, em fase de preparação, a gente faz, durante o ano, a gente faz ciclos da utilização de creatina para atletas, e a gente determina um tempo início e um tempo final, para a gente poder ter realmente um efeito positivo dessa creatina. Senão, o nosso corpo acaba se adaptando, porque eu pego paciente que toma um ano inteiro, sem parar a creatina. Então, às vezes, numa situação dessa, ela perde total eficiência. Então, quando o corpo se adapta, a gente não consegue ter mais o resultado que a gente espera. Então, o ideal da creatina é a gente fazer ciclos. E aí você vai junto com um profissional
da nutrição, determinar esses ciclos e as dosagens vai de acordo com o peso corporal, certo? Aí a saturação, a gente dá um suporte maior da creatina por um determinado período de tempo, que pode ser uma semana, 15 dias, um suporte bem mais elevado, pode chegar até 25 gramas por dia, e depois a gente faz as doses de manutenção, que aí varia entre 3 a 5 gramas, de acordo com o peso corporal, certo? A ingestão da creatina é sempre aconselhável que seja junto com alguma fonte de carboidrato para melhorar a absorção dela, certo? Então, a creatina é mais utilizado em exercícios de curta duração e alta intensidade, mas não descartamos o uso dela em exercícios de endurance, ok? Respondido? Paula, só para antes de você falar do suplemento, vem surgindo as perguntas aqui. O Felipe, ele comentou, boa tarde, Paula, sou atleta de corrida em serras, provas duras e muito longas. Faço a ingestão bastante de carboidrato pré-prova. Não só pré-prova, mas uma semana antes já aumenta essa ingestão, Da última vez que comi bastante pizza para aumentar o estoque de carboidrato. Durante a prova, senti muitas dores abdominais, acredito que foi o queijo, até porque sempre comi pizza e nunca senti nada. Queijo, horas antes da competição, acho que é dura. Felipe, eu não estou meio que entendendo. Queijo, horas antes da competição. Queijo antes das provas traz malefícios à competição? Pronto. Aí, Paula, queijo antes da prova. Você escreveu, não entendi, desculpa. Às vezes a gente tem uma refeição já convencional e esse alimento nunca ocasiona mal, mas no período de situação de competição acaba gerando esse desconforto que o Felipe teve. Alguns alimentos não são indicados nessa fase pré-prova, porque esses alimentos acabam gerando um desconforto gastrointestinal, dores abdominais, até mesmo diarreia. Então, esses alimentos devem ser evitados. Quais são eles? Os alimentos ricos em fibras e os alimentos com leite, que contenham lactose de forma geral. Então, esses alimentos não são interessantes utilizar no período que antecede, horas ou até dia que antecede a prova, exatamente para evitar esse tipo de situação que você apresentou. E aí, algumas pessoas acham que não faz diferença, porque eu como isso aqui todo dia, nunca me fez mal. Mas a gente está entrando em uma situação atípica, a gente não compete todos os dias. Então, nosso corpo, ele com certeza, ele está, tanto na questão psicológica quanto de metabolismo, totalmente preparada para outra situação. Então, um alimento que não faz mal, que você come de forma rotineira e nunca ocasiona nada, numa situação dessa pode ocasionar. Então, além desses alimentos que precisam ser evitados, que eu já falei, fibras, os alimentos que contêm lactose e gordura também, porque como tem um esvaziamento, uma digestão mais lenta, acaba gerando um desconforto no decorrer da prova. Então, esses alimentos ricos em gordura, em lactose e em fibras devem ser evitados, tá bom? Também devem ser evitados consumir alimentos que você não tenha conhecimento, que não faça parte da sua rotina ou que você queira experimentar. Não se experimenta nada em fase pré-competitiva e nas horas que antecedem a prova, certo? O que era para testar, era para ter testado lá no início. O que era para comer já passou. Ali é outro momento, outra necessidade. Então, tenham cuidado com relação a esses alimentos principalmente horas antes pré-competição. Até 24 horas antes não é interessante. Paula, então, o Florencio, eu vou fazer o seguinte, nós temos, porque é 1h30 mais ou menos, nós temos 10 minutos, mas eu vou deixar você livre para você responder essa pergunta do Florencio, certo? Que eu vou fazer a você, e aí depois eu quero que você fale como encontrar você, aonde encontrar você, fale qual é o endereço do seu perfil no Instagram, qual é o seu contato, para que as pessoas possam falar com você, tá? E se você quiser dar uma palavrinha, se você ia falar sobre suplemento, não sei se você, falar, ou então você deixar para as pessoas que lhe procurarem falar, fica à vontade, tá? Então, você
Não tem pressa, a gente vai encerrar, no caso, a partir do momento que você concluir, tá? É só para meio que estipular o tempo. Então, eu vou fazer a pergunta do Florencio, né? E depois você responde, e aí você faz o fechamento, tá bom? Tá bom. Florencio perguntou sobre o veganismo, né? E o vegetarianismo. O que você tem a falar sobre as pessoas que não se apropriam, né? Acho que se apropriam de proteína de origem animal. Né? Muito boa a pergunta dele, né? Boa. Tá bom? Então, aí você fala e depois você fala do seu contato, seu perfil aí, onde a gente encontra você, tá? Pode ficar à vontade. Vamos lá. É Felipe o nome dele? Florencio. Florencio. Então, Florencio, esse público vem crescendo de forma exponencial, tanto em consultório quanto no mundo, né? Inclusive, eu tenho alguns pacientes com esse perfil, com esse estilo de vida, tanto vegetariano quanto veganos, quanto em processo de transição para um desses estilos de vida. O problema nesse processo de transição é porque as pessoas têm pouco conhecimento de fontes de proteínas de origem vegetal. Então, acabam consumindo uma elevada quantidade, principalmente de carboidrato e de gordura, certo? E aí esquecem que a gente tem uma disponibilidade de proteínas vegetais bem ampla. E assim, lógico que o valor biológico dessas proteínas vegetais comparada às proteínas animais é bem menor. Mas isso não quer dizer que você não consiga ajustar a sua necessidade de proteína com as proteínas vegetais. Até porque a gente tem uma combinação perfeita de 2 tipos de proteínas de origem vegetal que dá todo o suporte de aminoácido que seu corpo precisa. O famoso feijão com arroz. Então, o feijão e arroz, cada um é composto por diferentes tipos de aminoácidos que, quando junto, te dá todo o suporte pela alimentação de proteína de origem vegetal. E a maioria das pessoas tem acesso a esse tipo de alimento e faz parte da maioria das dos hábitos da maioria das pessoas, principalmente do brasileiro. Então, eu acho super interessante, é uma área nova que eu estou começando a me aprofundar um pouco mais, exatamente pela necessidade que começou a existir no consultório. Gosto muito, me interesso muito, e é muito bom você começar a descobrir novas possibilidades, tanto de sabores quanto de nutrientes, de combinações perfeitas, de achar um equilíbrio da sua necessidade energética com a sua ingestão de nutrientes através do estilo de vida que você adotar. O cuidado que tem que ter é só essa questão do consumo exagerado de carboidrato da maioria dessas pessoas que ainda estão ou em transição ou são iniciantes, porque acham que só arroz, só batata, só fruta, e não, a gente tem uma gama muito grande de proteínas de origem vegetal que está disponível para a gente e que a gente pode fazer combinações com esses alimentos e te dar um suporte adequado de aminoácidos suficiente para suas necessidades. Tá bom? Acho que eu respondi. Sim, vou para outro ponto no caso, né? Você não fala mais não, Diane? Não, eu vou falar, mas assim, eu queria que você pudesse, se você ainda quiser falar de algum suplemento, e pronto, depois você tá bom. Falar, né, de onde encontrar você, nas suas redes sociais, seu contato para o pessoal aqui, né, e depois eu faço o fechamento, tá? Gente, a área de nutrição é muito ampla. Da nutrição esportiva, tipo, eu passaria mais horas aqui com vocês falando, eu anotei muita coisa que eu queria falar, que eu acho importante, mas o tempo é curto. Mas eu vou tentar, eu vou passar meu contato, vou deixar disponível meu WhatsApp para as pessoas que estão aqui e não conseguiu tirar sua dúvida por questão de tempo, enfim, ou só vai lembrar depois da dúvida. Eu posso colocar aqui no bate-papo? Posso colocar no bate-papo? Pode colocar meu contato. Meu Instagram Paula, eu sei meu Instagram, meu Deus. Paula F _ Nutri. Eu vou colocar aqui no bate-papo. E a gente vai colocar aí no bate-papo meu contato de WhatsApp e de Instagram.
Com relação aos atendimentos, eu realizo atendimentos na loja Nutriforce, uma loja de suplementação que fica na Avenida Aures Coelho, em frente ao Hospital do Coração. Porém, no momento, pelo período de pandemia que estamos vivendo, eita, travou. Os atendimentos não estão sendo realizados de forma presenciais. O nosso conselho liberou os atendimentos online por tempo determinado, para que a gente possa estar trabalhando nesse período os atendimentos de forma virtual, sem perder tanto paciente quanto o acompanhamento dos pacientes que a gente já tem, ok? Então, quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, agendar consulta, fiquem à vontade, pode me contactar pelo número ou pelo Instagram, que eu vou responder vocês. E eu queria só, porque como eu falei, né, muita coisa, mas eu queria só dizer que a nutrição vai muito além do que a maioria das pessoas falam, postam, principalmente essas pessoas sem conhecimento técnico-científico. E, mais uma vez, eu preciso levantar a bandeira de que só quem é habilitado para prescrever um planejamento nutricional, uma suplementação, é um profissional nutricionista. Então, não cometam um erro que vocês não gostariam que cometessem com vocês. A gente está, a maioria aqui, eu acredito que está em processo de formação, e daqui a pouco a gente também vai estar atuando como profissionais. E com certeza a gente não vai querer que um nutricionista ou que qualquer outra pessoa venha querer fazer um trabalho que é nosso, que é o nosso ganha-pão. Então, a gente precisa se valorizar a área que principalmente está aliado com a gente. Eu valorizo muito os profissionais de educação física. Recebo muito em consultório, às vezes, paciente que chega e diz, Nutri, você não pode passar um treino para mim, não, porque você já treina, já está estudando. E eu sempre enfatizo, não, gente, só quem pode passar um treino é um profissional já formado com CREF, que aí sim ele vai ser um profissional habilitado para fazer um treinamento individualizado para você, não para mim. O meu treino não vai servir para fulano ou cicrano. Então, essa questão da gente se unir, a nutrição e o profissional da educação física, para a gente lutar, para fortalecer as nossas áreas e poder fazer um trabalho interdisciplinar. Não cada um por si, porque não tem como dissociar nutrição com nutrição uma coisa e exercício físico outra. A gente infelizmente ou felizmente, eu acredito que felizmente, somos casados, né? Então, se você quiser se separar, então, por favor, vá para outra área, porque não vai dar, tá bom? Vocês viram que é muita informação, é muito detalhe, é muita coisa que precisa ser levada em consideração. Mas o que é mais importante é a gente respeitar a individualidade de cada pessoa. Então, a dieta, o planejamento, a estratégia ideal é aquela que o paciente consegue seguir, que ele consegue aderir, que ele consegue ter resultado. Então, tem que ser um planejamento pensado para aquele indivíduo. Então, um planejamento fácil, um planejamento que dê todo o suporte energético de macro, de micronutrientes suficiente para ele ter uma performance potencializada. Ou não, ou manutenção, ou perda, ou hipertrofia, tudo depende. Então, respeitar a individualidade do paciente, levar em consideração esses pontos que eu falei de ingestão energética de macro e micronutriente, sono, hidratação, os fatores psicológicos que eu falei também estão totalmente relacionados a um sucesso ou não do planejamento alimentar, aspectos com relação a exames laboratoriais são muito importantes para a gente poder avaliar o perfil bioquímico desse paciente e ver a necessidade de suplementação ou de ajuste por meio do planejamento alimentar. Avaliar sinais e sintomas do paciente é muito importante. Às vezes a pessoa acha que só tem sucesso no planejamento quando está perdendo ou quando está ganhando peso, mas esquece que alguns sinais e sintomas que a gente consegue melhorar com a alimentação podem ser visíveis. Perda de cabelo, pele, unha fraca, disposição, concentração, todos esses sintomas a gente consegue melhorar por alimentação. Então, o principal objetivo do paciente, eu sempre falo, tem que ser buscar a saúde. O resto vai ser consequência.
independente do objetivo que ele queira. Não queiram imediatismo e não procurem profissionais que causam terrorismo nutricional. Se o profissional faz você ter medo de um alimento, esqueça esse profissional, porque a gente está aqui para fazer com que as pessoas tenham uma melhor relação com o alimento. Então, não existe alimento vilão ou mocinho. Tudo depende de um contexto, tá bom? Então, eu espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do quanto é vasto, quanto é importante, quanto é rico a parte de nutrição, principalmente de nutrição esportiva, que é o que eu amo. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. E, com certeza, o meu objetivo aqui foi hoje disseminar conhecimento, dividir com vocês, compartilhar e, com certeza, aprender também. Então, meu sincero agradecimento, professora, e para todos que estiveram aqui presentes. E eu espero ter outras oportunidades como essa, tão enriquecedoras, tanto para a área de nutrição quanto de educação física. Eu acho que quem ganha mais nesse momento sou eu, né? Eu acho que quando você fala, você acabou de ganhar, deixa eu ver aqui, 43 seguidores no Instagram, porque eu já sei. Aí tem 43 pessoas aqui que vão seguir você no Instagram. Não, eu que agradeço. Eu acho que você acabou de abrir um campo muito legal na nossa área, né? Que eu sempre digo, né? Eu acho que eu já comentei algumas vezes com algumas pessoas. A educação física e nutrição são gêmeos siameses. Eles Exatamente. Grudadinho, cada um tem sua função, mas eles andam juntos e não tem como você fazer uma atividade física se você não tem um acompanhamento nutricional, né? Então, eu gostaria de agradecer demais, Paulo, o seu convite. Aprendi demais, eu fiz tanta anotação aqui, né, com tanta dúvida, mas, assim, você falando, esclareceu, olha, eu tinha 20 perguntas. Você esclareceu para mim as 17, eu só fiz 3. E aí, para você ver você realmente sanou muito das minhas questões, eu acho que também das pessoas que estavam assistindo aqui. Então, eu quero agradecer demais a você. Continue assim. Provavelmente a gente vai ter outros momentos, né? Depois dessa aula que a gente teve aqui, com certeza a gente pode ter outros encontros. Gostaria de agradecer a coordenação do curso de Educação Física, né? Que esteve presente, e o pessoal da extensão. E eu queria pedir às pessoas que estão aqui que fizesse a pesquisa de satisfação, né, e que também fale lá na pesquisa se gostou, se não gostou, né, o que Paula falou foi relevante, não foi, tá? Então, isso é muito importante para a gente e para ela, né, que a gente vai dar um retorno. A professora Sônia, né, apareceu novamente aí, eu estou encerrando aqui, se alguma coisa, né, a gente já está se despedindo aqui, tá bom? Tá, eu estava aqui porque eu estava bem quietinha, para não atrapalhar. Mas parabéns, então agradecer, Paulo, adorei. Parabéns, Diana. Agradecer Obrigada. A todo mundo que esteve agora aí, os alunos, o pessoal de fora, os fãs aí de Paula, né, que entrou muito de gente aí, tá bom? Então era isso, muito obrigada mesmo, né, e agradeço as pessoas que ficaram até agora, tá bom? Parabéns e a gente vai encontrar por aí. Beijão. Até a próxima. Até a próxima, tchau. Tchau, galera.